Fala, amantes da ufologia, tudo bem com vocês? Eu sou Lucas Castro Meireles e hoje estou aqui para gravar o primeiro vídeo do canal Eu Quero Acreditar. Hoje vamos falar da Área 51, a mais secreta conspiração governamental dos tempos modernos para encobrir encontros de aliens e OVNIs. A verdade está lá fora, nós precisamos saber. A Área 51 é uma instalação das Forças Aéreas Americanas localizada no condado de Lincoln, em Nevada, com aproximadamente 1.552 mil metros quadrados. A Área 51 foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria para elaborar projetos secretos que trariam vantagens para os Estados Unidos durante a guerra. Inclusive, lá foi elaborado a aeronave U-2, que foi usada para espionar a União Soviética durante a Guerra Fria. O primeiro relato que temos sobre a Área 51 foi em 1947, após a queda de um OVNI em Roswell, Novo México, onde ex-militares da época relatam que, além do OVNI, os militares da Força Aérea encontraram 2 cadáveres de extraterrestres, onde levaram para a Área 51 para pesquisa. Mas o caso Roswell será pauta para um vídeo futuro. A Área 51 ficou mundialmente conhecida após ex-funcionário Bob Lazar procurar um jornalista chamado George Knapp para relatar as coisas que havia descoberto após ter trabalhado na Área 51. Em 1989, Bob Lazar afirmou ter trabalhado em engenharia reversa aplicada à tecnologia alienígena, em uma instalação secreta chamada S4, que é localizada no perímetro sul da Área 51. Ele relata que foi demitido do local após ter vazado informações para seus amigos sobre os melhores locais para que eles pudessem observar os voos testes das naves alienígenas, as mesmas naves que ele trabalhou para tentar replicar. Em 1989, Bob Lazar afirmou ter trabalhado na Área 51. Afirmou ter sido contratado para trabalhar em engenharia reversa em um disco voador, vamos dizer assim. Ele foi chamado para fazer uma entrevista, na empresa AT&T, que é a maior prestadora de serviço para o governo americano, e foi contratado. O seu primeiro dia de trabalho, ele pegou o avião chamado Janet Airlines no Aeroporto Internacional de McCarran, em Las Vegas. Esse avião é um avião meio misterioso, que não tem nada escrito, ele é só um avião branco com a faixa vermelha no meio, não tem nada escrito no avião, e esse avião só serve para pegar os funcionários do governo e levar para as bases secretas que trabalham. O Bob Lazar afirma que, chegando na Área 51, ele foi levado para uma sala com seu superior, e o seu superior deu alguns documentos para que ele pudesse ler. Alguns documentos sobre alienígenas, OVNIs, etc. E ele afirma que era uma pessoa que não acreditava em extraterrestre e esse tipo de coisa, então ele achou que aquilo dali era um teste psicológico. Então leu rapidamente, e quando ele terminou de ler, o seu superior, entrou na sala que ele estava e deu para ele um contrato, para que ele pudesse assinar esse contrato. Ele mesmo chama esse contrato de contrato 10-10, que seria $10 mil em multa e 10 anos de prisão que ele teria que pagar caso ele vazasse alguma informação do que ele iria ver dali para frente. Depois de ter assinado esse contrato, o seu superior colocou ele dentro de um ônibus, um ônibus todo branco com os vidros pretos, que quem está lá dentro não consegue ver o que está acontecendo lá de fora e vice-versa. E eles foram
para o perímetro sul da área 51, numa base chamada S4, que é onde ficam os hangares com os discos voadores que o Bob Lazar iria trabalhar. Ele relata que chegando na base S4, se você olhar de longe, você não consegue ver que ele tem uma base, porque elas são dentro das montanhas. E os hangares, os portões dos hangares são muito parecidos com o material das montanhas, então não parece que tem nada ali, a não ser que você chegue muito perto que dê para você ver. E ele também relata que ele tem soldados fortemente armados para vigiar o local. Então, assim que ele entrou nesse hangar, ele viu lá uma nave extraterrestre, né? Que ele ficou espantado com aquilo, que era uma coisa que ele não acreditava e que estava ali na frente dele. Então o Bob Lazar começou a trabalhar na nave. O superior dele liberou acesso, então ele começou a trabalhar na nave e relata que na nave tem 3 repartições, que a repartição de baixo é onde que fica, vamos dizer, o motor da nave, e a parte de cima é onde que os seres extraterrestres ficam, que na parte de cima tinha 3 cadeiras para eles sentarem, e que as cadeiras são pequenas, uma pessoa de estatura normal não conseguiria sentar ali por ser pequeno. E também relata que tudo dentro da nave não tem ponta, é tudo em forma circular. Ele pegou, fez o seu serviço na nave e foi embora para casa. Então ele resolveu falar para seus amigos, para 3 amigos e para sua esposa, o que ele estava fazendo ali. Só que ninguém acreditou, achou que era bobeira dele. No segundo dia lá que ele foi trabalhar, o seu supervisor levou ele para ver um teste da nave, um teste de voo da nave, e ele viu aquilo, fez o que tinha que fazer e foi embora para casa de novo. Ele sabia que os testes de voos eram feitos todas quarta-feiras às 8 horas da noite. Então ele pegou e levou esses 3 amigos e sua esposa para um local que eles pudessem ver o teste, né, que não ultrapassasse o limite da área. Então ele levou os amigos e sua esposa para ver o teste. Eles viram o teste, todos ficaram encantados com o que estava vendo e foram embora para casa. A segunda vez que eles foram pegos, né? Eles pensaram, a gente foi lá uma vez e não deu nada, então vamos de novo. Eles foram e ali no local é muito vigiado, tem sensores de movimentos, tem câmeras, então é um local bem vigiado. Além de câmeras e sensores, tem os seguranças que ficam rodando, que são chamados de combos, que eles ficam na caminhonete branca rodando ali o local, qualquer coisa suspeita. Então eles foram pegos, o pessoal prendeu a câmera que eles estavam para poder filmar o teste e pegou o nome de todos eles e liberaram eles para ir para casa. Então eles foram embora. No outro dia, quando o Lazar chegou no seu serviço, o seu superior chamou ele na sala, o ameaçou e o demitiu por causa do que ele havia feito, levado os amigos para ver o teste, etc. Então Bob Lazar saiu, foi demitido da área 51 e procurou um jornalista, porque ele falou que não podia guardar aquilo só para ele. Ele procurou um jornalista chamado George Knapp e deu uma entrevista para esse jornalista em silhueta, que é quando você quer dar uma entrevista e não quer se identificar, quando fica meio preto, e deu essa entrevista. Quando ele terminou a entrevista e foi embora, ele recebeu um telefonema do Dennis, que era o seu superior, e o ameaçou, falando assim: você tem ideia do que você acabou de fazer? Você tem ideia do que a gente vai fazer com você? Então ele, para preservar sua segurança e sua vida, ele procurou o jornalista de novo e deu outra entrevista mostrando a sua identidade, mostrando quem ele era.
E nisso, muitas pessoas ficaram curiosas e foram procurar quem era o Bob Lazar. Procuraram o histórico escolar, o histórico da faculdade, o diploma, etc. Mas não acharam nada que comprovasse que a história que ele estava dizendo era verdade. Ele deu uma entrevista falando que o governo teria sumido com esses documentos dele, que queria que ele sumisse praticamente vamos dizer assim. Então, a única coisa que ele tinha que provar era o crachá da AT&T, né, que é uma empresa, a maior empresa que presta serviço para o governo americano, e tinha um holerite. E tinha o Jim Goodall, que ele é um especialista em aviação, trabalha no Pentágono dos Estados Unidos, que é uma pessoa que também não acreditava em extraterrestre e não acreditava na história do Bob Lazar. Porém, ele pegou esse holerite e foi até a secretária do Pentágono e pediu para que ela pudesse checar o CEP e o endereço do local que estava no holerite. A secretária pegou e ligou para o coronel e falou assim: ó, o coronel quer falar com você. E na hora que o Jimmy entrou na sala do coronel, o coronel falou bravo com ele: olha só, você esquece isso que você viu aqui, finge que você nunca viu isso na sua vida, e a próxima vez que você vir aqui para perguntar sobre isso, você vai ser demitido. E foi embora. Então, a partir desse dia, ele passou a acreditar na história do Bob Lazar e em essas coisas de alienígenas. E eu achei bem interessante porque, como o governo sumiu com os seus documentos, ele tinha esse holerite e o Jimmy foi e praticamente, vamos dizer, que tirou a prova. E após 25 anos do Bob Lazar ter dado essa entrevista para esse jornalista, o mesmo jornalista procurou ele para que ele pudesse dar outra entrevista. Com muito custo, o Bob Lazar decidiu dar essa entrevista para o George Knapp e disse: olha, eu arrependi amargamente de ter dito tudo que eu disse, eu tenho vontade de pedir eles desculpa e pedir o meu emprego de volta, mas eu não tiro uma vírgula do que eu disse. Então ele sustenta a história dele há mais de 25 anos. Ele não tira e nem coloca mais nada do que ele disse. Então, para mim é bem interessante essa história. Eu vou dar minha opinião para vocês a respeito, que eu particularmente acredito na história do Bob Lazar, porque eu ligo vários fatores. O Bob Lazar, ele falou apenas de discos voadores. Se fosse uma notícia fake, eu acho que ele iria incrementar mais, falar a respeito de alienígenas vivos ou mortos, etc. Então, eu acho que para mim essa parte aí é bem evidente que ele não está mentindo. Eu tenho isso para mim. E eu discutindo com minha esposa a respeito, ela falou para mim: pô, mas ele assinou o contrato lá que ele chama de contrato 10-10, que ele teria que pagar $10 mil de multas e 10 anos de prisão. Se ele descumpriu o contrato, por que o contrato não foi cumprido, né? A cláusula contratual não foi cumprida, dele ter que pagar essa multa e ter ido para prisão. Eu tenho para mim que o governo não cumpriu a cláusula contratual, porque se eles cumprissem, ia estar provando para o mundo que a história que ele estava falando é verdade. Se eu falo uma coisa, eu assino esse contrato e eu vou e exponho para vocês tudo que ele falou lá, e eles me prendem, então quer dizer que a minha história é verdade. Então eu acho que eles não cumpriram a cláusula contratual por causa disso. E também tem vários relatos. Eu vou falar de um relato para vocês específico, que é de um tal de Vitor, que ele alega ser ex-funcionário da Área 51 e alega ter contrabandeado uma fita de uma entrevista com um alien lá na Área 51.
Ele procurou o mesmo jornalista, o Bob Knapp, o George Knapp, e ofereceu essa fita pro jornalista. Só que em troca ele pediu uma quantia muito alta em dinheiro. E o Bob Lazar não pediu nada em troco da entrevista. E o Bob Lazar não ganhou nada em troca. Ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu a sua liberdade praticamente depois que ele veio ao mundo para falar essas coisas. Ele perdeu seus documentos, etc. Esse Vitor que eu estou falando, eu vou colocar aqui no celular, talvez dá para vocês ver. Ele era esse vídeo aqui. Talvez vocês já tenham visto. Diz ele que ele contrabandeou essa fita desse vídeo e ofereceu para o jornalista com um preço absurdo, uma quantia muito alta que ele pediu em troca. Então, para mim, que esse do Vitor é fake, é mentira, porque além dele pedir uma quantia muito alta em dinheiro, ele não tem nada que prove que ele trabalhou na Área 51 ou qualquer lugar do governo. O Bob Lazar, ele não tem provas convictas, mas ele tem o crachá da AD&D e o Olerite. E também são vários fatores. Tem aquele Jim Goodall que foi no local lá no Pentágono procurar o CEP que estava escrito no Olerite e o coronel brigou com ele. E também tem vários outros fatores. Na época o Bob Lazar falou que a nave extraterrestre, um dos combustíveis dela era o elemento 115, e isso em 1989. O elemento 115, se eu não me engano, foi descoberto em 2003 por cientistas russos. 2003, se eu não me engano. Então, em 89 ele já falava do elemento 115. Então, são vários fatores, mas o vídeo está aí para vocês tirarem suas conclusões. Deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito, deixa aí suas opiniões. E muito obrigado. Se inscrevam no canal aí para nos ajudar, deixem seu like e até o próximo.